VCast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Breno Maciel. Olá, seja bem-vindo ao nosso VCast. Hoje o 20º episódio, os desafios do empreendedor. Com meu amigo aqui direto de Minas Gerais, José Wilson, que teve o prazer de ser amigo de sala de aula lá no G4, em maio de 2021. E hoje está pela primeira vez aqui na nossa terrinha, aqui no Amazonas, conhecendo. Ele que já tem cliente aqui pela Maior Consultoria e está conhecendo a terra aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço aí ao Breno, né, toda a equipe Vanguarda. É um prazer, né, estar no 20º episódio aqui do VCast, né. Realmente um aprendizado muito bom que nós tivemos lá em São Paulo, né, e mais rico ainda porque nós conhecemos pessoas de todo o Brasil, né. E talvez por esse motivo nós estamos aqui hoje, né, na terra, Manaus, uma terra que para mim está sendo um privilégio. Agradecer de coração a toda a equipe da Vanguarda, mas também a todas aquelas pessoas que assistirem o programa aí. Muito obrigado. Aproveitando o gancho que você falou aí sobre a gente ter se conhecido lá nesse evento, eu acho que um dos grandes valores disso aí, de um evento como esse do G4, é o network, né? Tanto que durante a pandemia, eles, não sei se te ofereceram também a versão online, né? Que teve as versões online. E eu sempre remarquei porque eu queria justamente esse presencial, sair dessa atmosfera aqui, entrar numa atmosfera, a gente fica numa sala com 50 empresários, né, respirando aquele mesmo ar, e aí tem aqueles 15 minutinhos de intervalo, 1 hora, e eu acho que tem muito valor esse bate-papo. Isso eu acredito que é um grande diferencial, e que eu acho que a gente perde muito hoje com home office, é esse tete-a-tete com as pessoas, esse contato, né? Aquele cafezinho que sai aquele insight. Tu também sentiu um pouco isso aí também na época da pandemia, nas tuas empresas, e esse retorno? O que é que tu mais sentiu falta? E o que é que a pandemia te ensinou mais, que tu pegou de aprendizado, e o que é que tu achou muito ruim e voltou nos teus negócios? Então, eu acredito que tudo aquilo que veio de bom lá da pandemia, realmente, no nosso caso, né, dos nossos negócios, que nós temos clientes praticamente para todo o Brasil, então nós tivemos uma melhoria de produtividade, né? Então, às vezes, nós deslocamos lá de Minas para o Tocantins, Bahia, Mato Grosso, São Paulo, Paraná. Então, esse é o lado bom da pandemia, se é que a gente pode dizer essa questão do lado bom. Ou seja, às vezes você desloca 800 quilômetros, a logística para reunir com o empresário 1, 2 horas para entregar um relatório. Então, eu acredito que o Brasil avançou muito naquilo que já acontecia lá fora, em outros países. Então, esse é o lado positivo de você otimizar a produtividade. Às vezes, dentro da própria cidade de Uberlândia, que é metade do tamanho de Manaus, você deslocava de um bairro para outro, e aí você faz isso com menos tempo, essa logística, né? Então, isso foi o lado positivo da pandemia. No G4 e também do home office, nós somos seres humanos, e como seres humanos, mais que a gente tenha tecnologia digital, o calor de um abraço, quando você pega na mão da pessoa, por exemplo, assim, né? Você faz isso, você vibra, você transforma, você passa Troca energia, né? E isso não tem como a gente tirar, né? A gente precisa relacionar, e esse é o lado negativo da pandemia, né? Mas eu acredito que nós já superamos muitos desafios e bora para frente, né? Aprendizado no viver diário, e esse viver diário no G4, teoria aliada com a prática, é o mais importante, né? Qual a probabilidade que tinha de hoje a gente ser parceiros comerciais se nós não estivéssemos juntos na mesma sala de aula naquele curso daqueles 3 dias? Quase que zero, né? Se a gente tivesse num Zoom, com as telinhas, todo mundo ligado, ouvindo, ninguém ia conversar com ninguém. Hora do intervalo, tu ia ali na tua cozinha, na tua casa, com as pessoas, e não tinha aquela interação que é o grande valor dos eventos, né? Que é esse network. Então a gente saiu para jantar, a gente conversava nos intervalos. Eu acho que tu investir em eventos para a empresa,
ele é um grande ferramenta hoje de aquisição de negócio, de cliente, né? Você tá ali com a tua persona ideal, tu tá lá junto com empresários, com decisores, e aí tu não só agrega conhecimento para tua vida, como tu consegue captar cliente para o teu negócio. E muitas vezes, que é o caso que aconteceu comigo e deve ter acontecido contigo também, é que o próprio network, o próprio evento se paga quando você, ao sair do evento, tu consegue se conectar e fazer negócio com aquelas pessoas. Aconteceram também, hoje a gente hoje a gente troca serviços, né? Vocês estão oferecendo um serviço para a gente de fiscal, que já a gente vai falar um pouco sobre isso, e também a Vanguarda oferecendo o serviço de marketing, que a gente já está até no segundo projeto, que é o José Wilson, que a gente vai conversar um pouco depois. Com certeza, né? Esse network, né, é muito mão dupla, né? Mão dupla. Eu costumo dizer que é uma avenida, né? Que você vai, leva serviço, recebe serviço. E esse network, eu acredito que desde quando o ser humano passou a relacionar, o network tem um valor, né? Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, o rei Salomão, que é tido como um dos homens mais sábios e mais ricos de todos os tempos, né? E às vezes as pessoas deslocavam centenas e centenas de quilômetros para poder ter esse network, para ter o contato. Então, o network não é de hoje que ele é importante, sempre foi importante, né? Então, acho que esse trabalho de conhecer a Vanguarda, você perguntou qual que é a probabilidade, eu diria assim, que é praticamente zero, né? Então, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, e aí, ainda bem que nós nos conhecemos, e aí por isso nós estamos aqui hoje em Manaus, né? E a gente se conheceu, criamos o grupo do WhatsApp, nós fomos seguindo um ao outro no Instagram, isso também começou a, digamos, nutrir um relacionamento, comecei a receber tuas lives, comecei a ver o que você postava, e você começou também a enxergar um pouco do meu conteúdo, e a conversão veio logo depois. Então, para você entender, a questão do funil, né? O tráfego, a questão do conhecimento, da aquisição do lead e do fechamento. Então a gente consegue, por mais que não foi uma relação offline, foi online, mas a gente atingiu todas as etapas do funil, não é isso? E de onde vem o José Wilson, cara? Fala um pouco da tua história, você nasceu, formação. Então, o José Wilson, eu sou mineiro, né? Interior de Minas, chama Lagamar. Meu pai, no final da década de 70, mudou para o interior de Goiás, e eu morei nessa cidade até os 18 anos, e acredita se quiserem, né, mas até meus 18 anos, eu praticamente, a cidade que eu fui uma vez só em Goiânia, as outras cidades só ali na vizinhança, e aos 18 anos eu mudei para Goiânia para poder continuar os estudos, né? Aos 18 anos. 18 anos, né? E é um grande desafio, né? Porque a família não tinha condições financeiras para que eu pudesse chegar em Goiânia e pagar, fazer algum curso, né? Então, no início, foi muito difícil, porque no interior, quando você mora numa cidade pequena, você tem esse contato desse relacionamento, né? Ou seja, você brinca ali. Então, por exemplo, eu lembro que eu para adquirir, na época, né? Não sei se você já ouviu falar de quichute conga, né? Sim, sim. Né? Quichute conga, Minha na mãe verdade... fala, eu não lembro não, mas a minha mãe da tua idade, ela fala um pouquinho. Então, eu lá com meus 12 anos, eu já era um pouco empreendedor, né? Então, eu pegava geladinho, picolés para vender, e ali eu recebia uma comissão, né? Para ir ali com esse dinheiro, eu adquiria ali o meu par de quichute para eu jogar futebol, né? Se eu não fosse contador ou advogado, eu seria talvez um excelente jogador de futebol, aí, né? Nem podia ter sido o Neymar aí, ó. Tá vendo só? Contabilidade aí tirou o nosso astro. É verdade. Então, inclusive, até hoje eu pratico, né? Eu tô com 52 anos, mas ainda jogo futebolzinho, né? Jogo a minha pelada no final de semana. Mas voltando assim rapidamente a minha história, então, aos 18 anos eu mudei para Goiânia. E ali nada é fácil, porque cidade grande, eu não tinha nenhuma qualificação técnica e realmente, depois de 6 meses, eu voltei. Tentou também uma dupla sertaneja lá, não? Porque lá é o celeiro. Né? Na época já estava realmente uma opção. Até ganhei um violão, né? Tentei, mas não deu certo, né? Então, foi muito difícil no início e eu até voltei para casa dos meus pais e depois eu falei, não, realmente eu tenho que seguir a vida, né? E aí
tive uma experiência na época, meu sonho, e talvez na década de 80, 88, existia uma estrutura que era ser funcionário público e principalmente do Banco do Brasil, né? Então, quem morava no interior falava assim, um rapaz de 18 anos, qual que é o sonho dele? Ser funcionário do Banco do Brasil, porque ganhava bem, né? E confundia um pouco, ser banqueiro ou bancário, né? Então, mexia com muito dinheiro e ali eu comecei a estudar para fazer concurso para o Banco do Brasil, né? E passei, mas não fui chamado. E aí, depois, logo em seguida, eu iniciei a atividade, né? Um curso que eu queria, nesse concurso preparatório, um curso de 2 meses, foi interessante como que eu conheci a minha profissão, primeira contabilidade. Em 2 meses, eu fazendo o curso preparatório, a pessoa falava assim, você tem que aprender o débito, eu falei, rapaz, mais 2 meses? Aí eu falei, o que eu posso fazer para aprender o tal do ativo e passivo, né? Ele falou, não, faz um curso prático, então, no Senac. E aí eu fiz um curso prático ali, né? Em torno de 6 meses de curso. E aí eu comecei a trabalhar com contabilidade em 89, né? Que é uma empresa em Goiânia. E aí, logo em seguida, eu prestei vestibular, passei, né? Comecei a fazer o curso de Ciências Contábeis. E depois de 2 anos em Goiânia, eu fui visitar São Paulo, né? Era um grupo que eu iniciei o trabalho, né? Um grande grupo, São Paulo, que tinha negócios em Goiás, fazendas, produzia vários produtos do agro. E ali, na ida minha para São Paulo, para fazer um estágio em São Paulo, o pessoal do grupo queria que eu fosse morar em São Paulo e trabalhar para esse grupo, né? Um grupo muito grande. Aí eu voltando, passei por Uberlândia, né? De ônibus, e aí conheci uma família e conheci a UFO, né? Com a universidade lá em Uberlândia, e aí acabei decidindo transferir meu curso de Goiânia para Uberlândia. Mudei para Uberlândia em 92, e nesse período de 92 e 98 eu trabalhei em um único lugar, né? E é engraçado que qualidade, ISO, tudo isso, às vezes a gente traz de casa. Então, uma das coisas que eu aprendi com meu pai e com minha mãe são os valores e princípios. Valores e princípios, às vezes a escola não ensina isso, né? Então, valores e princípios, eu comecei a trabalhar num escritório, numa empresa em Uberlândia. Entrei como estagiário e desliguei dessa empresa em 2000, deixando como sócio, né? Muito bom, cara. Você falou algo assim muito, muito forte, né? Que valores e princípios você aprende em casa, né? E eu sempre, em vários outros episódios, eu já falei sobre isso, que a minha mãe, a tua família também tem grande contribuição no sucesso empresarial da gente, porque a gente acha que para você ter sucesso tem que fazer coisas muito mirabolantes. E eu sempre falo que não, que o feijão com arroz bem feito, porra, tu chegar no horário, tu fazer um checklist, cumprir meta, tu ser educado com as pessoas, são valores e princípios que tu aprende em educação doméstica, em casa. E isso no mercado de trabalho te dá um grande diferencial, porque acontece também contigo, que eu tenho certeza, a gente contrata as pessoas pela técnica e demite muito pelo comportamento. Falta de educação com as pessoas, falta de cumprimento de tarefas, falta de cumprimento de horário. Então a gente sempre tem esses, que digamos, problemas comportamentais que às vezes é de criação, educação que a pessoa não teve. Então achei muito, muito interessante isso. Então aí você terminou o curso de contabilidade, se formou e aí já montou o teu escritório de contabilidade? Não, na verdade, quando eu fiz a transição nesse escritório, que eu falei que eu entrei como estagiário, e uma das coisas que eu sempre tive dentro das minhas características natas, né, é esse respeito, né, por pessoas mais velhas, respeitar a equipe, hierarquia. Mas, ao mesmo tempo, também eu trabalhei praticamente 8 anos nessa empresa e trabalhei também nessa empresa em Goiânia. É algo que eu aprendi, né? Quando você fala sim, sim, quando fala não, não, né? Então, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema no lugar que eu trabalhei das pessoas se falar assim, você tem que fazer essa atividade em 1 hora de prazo. Eu sempre tentei fazer o melhor daquilo que eram as minhas condições. Não é ser o melhor do que o outro, é dentro das condições que Deus permitiu eu ter de habilidade, eu fazer o meu melhor. Então, esse melhor de eu fazer, eu sempre trouxe isso comigo, né? Que hoje, talvez, isso que você acabou de falar, né?
Às vezes as pessoas falam assim, que é um contraditório. Se você me pagar, aí eu mostro quem eu sou. E na verdade a gente tem que ser antes de ter, né? Primeira atitude depois do cheque. Eu sempre falo isso. Exatamente, né? As pessoas às vezes esperam uma promoção para... Eu acho que a promoção, o reconhecimento é chancelar aquilo que tu já está fazendo direito. Dificilmente alguém vai chegar para ti, olha, agora eu vou te pagar para tu me provar que tu vai ser bom nisso. Não, irmão. Vem cá, senta aqui, olha, agora tu tá assumindo aqui a função tal, porque na verdade tu já vem fazendo essa função, sem a gente nem te pedir, surgiu aí a tua proatividade. Então as pessoas, muitas vezes, elas não têm esse discernimento, elas ficam sentadas esperando que o reconhecimento aconteça de algo que ela não faz, entendeu? Querem esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então isso é o mindset ainda que a gente precisa muito mudar. Isso eu concordo, e isso é totalmente verdade. E essa verdade, ela eu diria que ela é um estado de espírito, né? Então, quando a pessoa ela tem esse estado de espírito de fazer algo, e aí é algo assim que eu vou buscar um conceito até bíblico, no sentido de você fazer o melhor, não para a pessoa, né? Porque se eu faço o meu melhor, eu tenho condições e qualidade, buscar excelência naquilo que eu posso fazer. Então, não a pessoa, porque o reconhecimento do recurso financeiro ser a motivação. Pelo contrário, né? Quando você está entusiasmado, motivado, quando você acorda e fala assim, eu vou fazer determinada função, atividade, isso deveria ser o principal motivador de uma pessoa, né? Que eu acredito que essa é uma das características do empreendedor, né? Porque se o empreendedor ele esperar a coisa acontecer, muitas das vezes na situação do Brasil isso é muito difícil. Então o empreendedor eu acredito que ele tem esse dom, ele pode aprender as habilidades, competências, mas eu acredito também que o empreendedor ele não tem necessariamente uma necessidade de ser dono, que é algo também, eu tenho uma frase que eu gosto muito que é assim, treino difícil, jogo fácil, né? Então, às vezes... Treino fácil, jogo difícil. Então, é importante, às vezes, as pessoas pensarem assim, se eu fizer o meu melhor, e se caso em determinado lugar a pessoa não for reconhecida, ele não vai mudar a sua atitude. Isso é para te citar um exemplo mais clássico, é o jogador de futebol. Se ele se destaca, alguém vai ver aquele jogador e tal. Então, isso é muito importante também, seja contador, advogado, qualquer profissão, eu vejo que isso é muito importante para o empreendedor. Eu ia complementar o que tu está falando. Às vezes você acha que o teu chefe não está vendo, mas às vezes o mercado está vendo. Às vezes a oportunidade é aquele teu amigo de trabalho que está do teu lado, que quando ele vai para outra empresa e ele fala assim, pô, tu conhece alguém bom nisso? Ele vai dizer, porra, eu lembro daquele cara. Ele não vai lembrar do cara que reclamava do emprego, do cara que chegava atrasado, do cara que prometia que ia fazer e não fazia. Ele vai lembrar daquele amigo dele que era o tampa de crush lá, que vai ajudar ele no negócio. Então eu sempre também tive essa mentalidade. Eu, quando tive uma oportunidade de trabalhar numa agência, antes da Vanguarda, que atrasava salário. E minha mãe, poxa, mas tu tá com essa pressa toda e, pô, tu nem recebe em dia. Então eu falei, mas o problema não é a empresa que eu trabalho, o problema é o cliente. O cliente não tem nada a ver com o meu salário. O cliente está esperando ali, eu tenho que entregar para ele. Meu salário a gente vê depois, mas o cliente não pode ficar insatisfeito ali com o trabalho, porque já era meu nome no mercado, já não era a empresa que eu estava trabalhando, era o Breno. Então eu sempre carreguei e sempre valorizei o meu nome, não importa aonde eu esteja, o nome vai ser meu. E as pessoas acham, não, eu vou ser aqui um mau trabalhador, eu vou ser um cara incompetente, eu vou fazer tudo isso aqui porque essa empresa, ele não sabe ele que é o nome dele que ele está jogando no lixo ali, entendeu? Então, muitas vezes é essa mentalidade. Hoje, falando com o José Wilson, ele representa o quê? Quais são os negócios? Hoje a gente tem contrato com a Maior Consultoria, que é uma empresa de consultoria, contábil, fiscal, governança. Quais são os outros negócios que o José está envolvido hoje, diretamente e indiretamente? Então, tem um negócio que chama OBDC, que é uma empresa de controladoria, de contabilidade estratégica, tem uma contabilidade inovadora, né? Que já vai para 22 anos esse negócio, né? E esse negócio hoje são 5 sócios, já estamos numa fase de, vamos falar assim, depois dos 21 anos, né? Porque no Brasil
está entre os principais países de empreendedorismo, né? O brasileiro, ele é empreendedor por a sua característica, mas infelizmente, por outro lado, também são muitas empresas que fecham, né? Cerca de 75% elas fecham antes de se tornarem crianças, ou seja, a mortalidade infantil. Então, a OBDC, 22 anos, são mais de 60 pessoas, né? São 5 sócios, atua praticamente em todo o Brasil, uma contabilidade moderna, uma contabilidade digital, principalmente agora com essa questão da pandemia, que eliminou mais ainda essa questão de papéis e aí, independentemente do lugar que esteja o cliente, hoje é possível fazer isso, né? Então, essa empresa, nós estamos num momento agora na OBDC de certificação de ISO 9001, de governança corporativa, trabalhando mais o Zé Wilson na empresa OBDC como papel de líder, que a empresa está passando por essa transformação. Conselho, né? Conselheiro e... Mais conselheiro do negócio, mais estrategista do negócio. A Maiori, ela nasceu um pouquinho antes, né? Que era outra marca, mas na Maiori hoje, né? Ela é interessante que quando eu estava terminando um mestrado meu em controladoria, finanças, eu desenvolvi uma planilha, né? Uma pesquisa na qual um dos livros na época que eu li, né? Que são 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E dentro do livro você tem que compreender, e das coisas mais interessantes que eu lembro até hoje são as coisas que são opostas, tipo assim, ou é dia, ou é noite, ou é você rico, ou é feliz, mas existe uma questão do possível, né? Então, é possível você ser empresário e pagar os tributos dentro da lei. É possível você ser um excelente pai de família, você ter saúde e trabalhar e gerar resultado. Então, dentro dessa conclusão do mestrado, eu trabalhei essa questão e foi onde desenvolvi uma ferramenta que poderia fazer uma contabilidade ou empresa pequena, média ou grande, porque às vezes a multinacional, se você pegar na década de 90, nós tínhamos uma inflação muito alta, né? Talvez você não lembra disso, né? Mas antes do real, inflação alta, uma série de consequências. Então, a contabilidade, o empresário menor, às vezes não tinha acesso a determinada tecnologia. Então, um resumo meu de 3 anos de mestrado foi trabalhar essa possibilidade, né? De fazer planejamento tributário lá nos anos 2002, quando eu concluí. Esse era o desafio, levar uma ferramenta para que as pequenas e médias empresas pudessem ter esse resultado. E qual foi uma questão também assim que eu destaco no meu perfil, né? Eu dei aula há 5 anos em 2 universidades e eu sempre destaquei assim, a teoria sem a prática, ela não é muito útil. Então, precisamos ter o conhecimento, mas também de ação, conhecer e agir, porque também se eu fazer um planejamento financeiro, um planejamento estratégico, mas se ficar no mundo da concepção, mas se não agir, e aí entra o planejamento tributário, né? E esse planejamento tributário é exatamente buscar com que, no caso da Maiori, ela é uma das soluções da Maiori, que é você, antes de acontecer o fato, é você buscar dentro daquela omissão ou das brechas da lei, aquela opção que a empresa pagaria menos tributos, que é uma forma lícita, uma forma legal. É uma das soluções da Maiori. Então, nasceu nesse lado prático, né? Ou seja, de buscar aquilo que eu aprendi no mestrado, transformar numa ferramenta. E aí, qual que é o pulo do gato, né? O pulo do gato, quando você vai fazer um trabalho de campo, de pesquisa, a gente não tem esse hábito. Vou fazer uma pesquisa de campo, eu quero entrevistar um empresário, como que ele faz o tributo dele, como que ele apura, como que faz a contabilidade. Não tem. E na época foi interessante, né, que eu usei uma metodologia, que é uma metodologia muito utilizada nos Estados Unidos, né, que é você fazer esse trabalho e qual que é a motivação do empresário a fazer isso. Então, eu fiz uma parceria com as 2 entidades de classe lá de Uberlândia, né, um CDL e a Ciub, e ofereci, né, na época, hoje eu entendo isso melhor, a questão de marketing, mas na época foi mesmo assim de coração, de falar assim, empresário, se você permitir fazer a pesquisa com você, você recebe um curso no planejamento tributário de graça. E aí, nós fizemos uma parceria com a entidade de classe, tivemos um bom retorno da pesquisa, para poder você mensurar como que era isso daí. Então, um índice, poucas empresas eram tributadas de lucro real, por um mito, que até hoje existe, né? Até hoje existe um mito que se eu fizer determinada forma de tributação, eu vou ser fiscalizado ou não. E, na verdade, não é isso, né? O risco tributário de um negócio, ele está em alguma operação e não na forma de tributação. E na época nós comprovamos isso, né? Então, por exemplo, de um escritório que praticamente
2% era lucro real, nós, ao mostrar para o empresário que ele tinha uma opção, em alguns casos, ele optando por lucro real, gerava uma economia tributária de forma expressiva. E isso, consequentemente, gerando economia tributária, permitia o empresário investir em outras, esse recurso investir em outras Pessoal, atividades equipamentos, outros dentro da negócios. empresa, exatamente. Né? Então, esse lado prático, eu também gosto muito disso, né? Ou seja, ter aplicabilidade de tudo aquilo que você lê. Se eu ler um livro, então, inclusive agora, nesse ano, estabeleci uma meta, né? Reler 14 livros e ler novos 7. Inclusive depois, no final aqui, você me indica um livro, que eu quero diversificar a leitura e reler, mas o lado prático, ele é talvez mais importante a ação do que o conhecimento, na minha opinião. Muito bom. E os outros negócios? A gente falou aí da Maior e da OBDC. Tem também aquela do Genética de... Então, a genética é o seguinte, o agro no Brasil... Foi o momento em Goiânia que te fez ficar saudoso com essa área aí do Então, agronegócio? como eu nasci e cresci na roça, né? O meu pai faleceu em 2011 e após o falecimento ele tinha uma pequena propriedade no norte do Goiás. E como o agro está na veia, a gente tem hoje cerca de 40% da nossa carteira está dentro do núcleo agro, né? Na Maior? Da Maior e da OBDC também, né? Porque o agro, na verdade, se você pegar, por exemplo, a empresa que fabrica o trator, que fabrica a coletadeira, né? Os implementos, aí o adubo, a semente, mas depois você pega o produto, né? Que aí você vai levar lá o produto para o supermercado, você vai fazer lá o frigorífico, o laticínio. Então a cadeia agro ela tem um peso muito grande, tanto na economia, né? Interna, mas também para exportação, né? Então hoje, chega a nossa carteira, 40% é do agro. Então, por eu ter essa origem do agro, né? Ter morado na roça e meu pai faleceu, e aí nós falamos assim, e aí, o que nós vamos fazer? E aí falou, tudo bem, o que muda num tipo de negócio, eu sempre falo assim, você tem que ter pessoas qualificadas para você liderar, você tem que ter alguém que entende mais do que você de determinada área. Então, por exemplo, quando eu estou conversando aqui com o Breno, com certeza estou aprendendo com você, porque você é um especialista nessa área. Então, acho que o desafio, no caso da Detrio Genética, é ter alguém que entende mais do que eu do negócio. E esse é o primeiro ponto importante para ser empreendedor e para crescer, né? Você ter alguém melhor do que você. Eu fico, então, mais na parte estratégica, né? Por exemplo, hoje desses negócios, nenhum você está à frente, né? Todos têm uma pessoa à frente que na toca verdade, mais o dia a dia do negócio. Exatamente. Né? Esses negócios, eles precisam de alguém, né? Que, por exemplo, nós investimos em genética que chama FIV, que é fecundação in vitro, que hoje o Brasil é líder do mundo em produção de genética, né? Tanto de agricultura quanto da pecuária, né? Isso daí a gente consegue ter um salto, por exemplo, de 30, 40 anos, porque quando você fala assim, vou comprar um embrião da melhor vaca, seja G, Nelore, e faço o acasalamento em laboratório com o melhor touro. Então, você consegue dar um salto aí de 30 anos de genética. E aí você tem mercado para todos, né? Então, o mercado para quem vai produzir carne, quer produzir quilo, arroba, né? E quem produz genética. Nós temos as duas coisas lá, né? Nós produzimos genética, que é o valor agregado, que é a marca, por exemplo, pegar a Vanguarda, pegar o OBDC, a Maior, você tem preço e tem valor, né? Esse preço e valor, às vezes, em serviço é um pouco intangível, mas num produto, se eu pegar um carro, se eu pegar um computador bem tangível, isso é muito importante, né? Você construir algo que tem propósito, né? E esse propósito, no caso de negócios nos quais eu não tenho a formação, é você colocar as pessoas certas, escalar na posição correta. Isso já é um grande passo para você sobressair em relação ao mercado de concorrentes. Quais foram as grandes dificuldades que você enfrentou aí, de um contador para depois você sentiu falta do direito, né? Que aí você se formou na parte de bacharel em direito. Chegou a advogar, não? Sim. Eu desde 2002 eu sempre trabalhei na área tributária, né? Até antes de 2002, conforme eu já falei aí, né? Então nós desenvolvemos algumas ferramentas
E essas ferramentas de fazer cenários de cálculos, então permitia ter uma economia tributária significativa, né? E aí, alguns sócios, eu tinha sócios e parceiros advogados, né, desde 2002, e aí depois, por volta de 2010, eu incentivei sócios a fazerem direito, né, esposa, sócio Rudimar e outros sócios. Os caras falaram, pô, por que você está incentivando os outros a fazer e você não, né? E aí acabou que também eu fazendo curso de direito, mas assim, a parte tributária... É bom que tu já gosta de ler, né? Aí eu a sou... leitura no direito no pesada, direito, né? A minha paixão, eu digo assim, né? Tem Deus, família, aí depois que vem a profissão, né? Porque eu acho que existe essa hierarquia, né? E a parte tributária, devido à complexidade que eu sempre fui apaixonado dentro do direito e da contabilidade pela área tributária, né? Principalmente fazer com que o empresário se torne mais competitivo, né? Então, isso eu tenho entusiasmo, isso move os nossos negócios e move o que faz eu levantar da cama. Então, isso eu ainda gosto de fazer isso, né? Tem lógico, a maioria hoje, a parte jurídica tributária é um dos negócios, mas ela tem outras soluções. Por exemplo, há cerca de 5 anos atrás, nós fizemos a análise das principais empresas do segmento. E para você crescer, escalar em setor de serviços, às vezes você tem que unir com alguém para você escalar, para competir com as multinacionais, né? Então, a maior, ela fez esse estudo e nós tornamos sócios da Rede Tex Group, né? Que hoje, em termos de empresas brasileiras, é uma das maiores empresas em banco de dados, em revisão fiscal, que faz toda uma análise dos últimos 5 anos. Inclusive, nós temos cliente aqui em Manaus já, né, que entregamos que é esse isso trabalho. que te trouxe aqui para Manaus. Não foi o Vcast, só para a galera que está escutando aí saber. Não foi o Vcast que trouxe o Wilson. Ele já tem cliente aqui, né, pela Maior aqui em Manaus, já está visitando esse cliente, concluindo esse trabalho aí, ou tá no meio do trabalho aí, vocês? Sim, é interessante que alguns clientes, eles são exatamente... tem aqui, você que é aí da área de publicidade, né, comunicação, diz que o melhor propaganda é o cliente satisfeito, né? É aquele Quem que falou pode... isso foi o Philip Kotler, né? Então, o cliente satisfeito, ele pode ser seu fã, e o cliente satisfeito, ele fala, e ele é quem também pode demitir toda a equipe de uma empresa, é o próprio cliente, né? É o nosso Então, verdadeiro patrão. Eu acho graça quando o cara diz, não, eu tô cansado do meu chefe, eu vou montar uma empresa e ser meu próprio chefe. Coitado, não sabe de nada. Que o cliente é aquele que pode fechar a empresa ou abrir, te liga a hora que ele está querendo. Tu vai ter que fazer a atividade a hora que o cliente quer. Então, assim, tu nunca vai ser dono da tua própria vida, né? Sempre vai ter alguém que vai ter um pouco de controle sobre o que tu vai fazer. então aí essa questão do cliente, em 2020, um cliente nosso do interior de São Paulo, cliente nosso praticamente quase 20 anos, e aí agora eu fui saber disso ontem, né, conversando com esse cliente aqui. Eu perguntei para ele assim, como que você ficou conhecendo esse cliente? Aí ele contou resumidamente, né, negócio de pandemia, foi passar uns dias lá em Curitiba e depois também no interior de São Paulo, e aí conversando lá na fazenda desse cliente nosso, e aí ele comentou sobre o nosso trabalho aí da Maior, né? E aí ele entrou em contato conosco, eu acredito que no ano passado, em meados de março ou abril, aí logo em seguida nós fechamos o trabalho de revisão fiscal e aí nós entregamos esse trabalho e depois nós fechamos um segundo trabalho, né, que a maioria também faz, que é de governança corporativa, né? E aí nós estamos entregando esses trabalhos para esse cliente e também através aí do trabalho da Vanguarda, né, visitando aí pelo menos umas 5 empresas aqui de Manaus durante esse período nosso que estadia aqui de segunda, terça, quarta até quinta de manhã. Nós queremos aí levar mais alguns contratos. Não é levar contrato, na verdade, a gente quer tornar essas empresas mais competitivas, né? Então, a gente um trabalho de revisão fiscal, no qual um dos pilares é que todo o investimento em tecnologia, equipe, processo e tempo, ele é nosso. A gente só recebe por esse trabalho uma vez que a gente agrega valor que leva algum recurso de economia tributária para o empresário, né? Então, esse investimento ele é interessante. Risco zero para o empresário, né? Exatamente. Ele não vai gastar nada de custo fixo, né? Então, isso é um dos projetos em que a Maior se tornou sócia da Rede Tex Group para escalar
e fazer esse serviço, independente do tamanho da empresa. Explica um pouco para como é que é essa revisão fiscal aí, os últimos, a gente manda a documentação dos últimos 5 anos, vocês fazem uma análise. Aqui no Amazonas tem a Zona Franca, tem as leis, isso aí vocês já estão por dentro. Como é que funciona essa parte aí? Então, você tem a revisão fiscal, ela tem a parte administrativa, né? Ou seja, a administrativa são as possibilidades de você rever os últimos 5 anos que a empresa efetuou de pagamento, faz esse cruzamento no sistema, né? Que também tem que ter processo e pessoas. Esse sistema hoje já tem cerca de 40 milhões de produtos cadastrados. Então, você imagina uma empresa que, se ela vende para o Brasil inteiro, você tem em cada estado uma legislação de ICMS mais os tributos federais. Então, de uma forma bastante resumida, as empresas no lucro real têm uma metodologia, né, em função do tamanho da empresa, lucro real, o faturamento, os 7 principais tributos, né, que fazem parte do trabalho. Consequentemente, esse sistema ele faz um cruzamento de regra matriz tributária e avalia tudo aquilo que a empresa entregou, porque praticamente hoje não existe mais papel, tudo é eletrônico, digital, né? Então, a empresa ela dá uma procuração para a Maior e para a Tex, e essa procuração ela permite, dentro do contrato de confidencialidade, sigilo, acessar as informações, que essas informações são as mesmas às quais o fisco já tem acesso. Ou seja, porque hoje o fisco já tem conhecimento de tudo da empresa. Então, aquilo que o fisco já sabe é o que a gente vai trabalhar. Porém, qual o diferencial? O fisco, quando ele faz uma análise, até hoje, em 33 anos de profissão, nunca vi um fisco falar assim, ó, você fez essa atividade, e o fisco fazer a revisão fiscal para falar assim, ó, eu quero te devolver um dinheiro para você. Não. Ele vai o sistema do fisco, ele vai analisar, se tiver alguma coisa errada, ele vai falar, ó, vou te gerar uma auto-infração. Ao contrário, não. Então, o que diferencia a Maior e a Tex do fisco é que ele vai reprocessar toda a contabilidade tributária dele, reprocessa tudo mesmo, e faz esse cruzamento dentro da legislação. Se tiver alguma oportunidade que ele pagou imposto indevido, aí nós identificamos essa oportunidade. Ou também tem algumas empresas que podem optar identificar risco de forma preventiva, né? Ou seja, às vezes o empresário fez alguma operação, não tem conhecimento pela complexidade que é a carga tributária no Brasil, muitas leis, às vezes ele faz aquele ato e não sabe que está correndo risco. Também no nosso trabalho a gente pode identificar eventuais riscos. Qual a vantagem de identificar esses riscos? De forma preventiva, porque quando o fisco chega até a empresa, ele vai gerar uma auto-infração, tem multas de 20%, 50%, pode chegar até 150% as multas. Ele fazendo isso, ele pode preventivamente resolver aquele risco dele. Então, também existe essa possibilidade. Antes de estourar a bomba, né? E um dos desafios aí do empreendedor, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, era a questão da falta de estímulo também de crédito, que foi algo que você pontuou aí como sendo um dos grandes desafios do empreendedorismo. Fala um pouco para a gente aí sobre esse impacto aí, sobre isso aí no mercado. Então, a questão de crédito, eu diria assim que o empreendedor brasileiro, eu vou fazer uma analogia bem rápida aqui, quando o empreendedor ele começa de uma situação normal, né? É que ele começar pequeno, ele começar com sonho, com fé, com entusiasmo. E é diferente quando você pega um herdeiro de uma grande família, né? Que aí ele é preparado para assumir. Então, pegar o brasileiro, que a maioria, ele começa com sonho, e ali eu costumo dizer que nem jogar tênis, né? Joga sozinho, então ele mesmo é o técnico, ele joga, ele faz de tudo um pouco. Começa no squash, jogando na parede sozinho ali, exatamente, né? E ali ele chega a ser herói, né? Às vezes trabalha 12, 14, 16 horas, e aí ele tem que ser, às vezes, o vendedor, ele tem que ser executar. E essa história não é só no Brasil, né? A gente pega aí... Mas o empreendedor hoje, o empreendedor que consegue sobreviver no Brasil, hoje ele está preparado para qualquer lugar do mundo abrir empresa, né? Porque não existe país que seja mais burocrático. A gente estava citando exemplo de supermercado. Quantos produtos o supermercado oferece e as tributações por produtos, assim, a complexidade de produtos do supermercado. Na vanguarda é simples, né? Exatamente simples. Tem empresa pelo simples, que é um imposto só. Tem lucro presumido, que aí tu leva o ISS. Dá uns 4 ou 5 impostos, mais ou menos, ali, que dá os 16%, mais ou menos, né? ISS, PIS, COFINS, imposto de renda. Simples, ele contempla, propriamente dizendo, ele contempla praticamente... Não, mas o lucro presumido, ele tem...
são 7 principais tributos que representam cerca de 85% que o governo arrecada, né? O governo federal, se a gente pegar até o gráfico de Pareto, né, que ele é o 20-80, então nós temos aí os 7 principais tributos que representam aí cerca de 80%, 85% daquilo que se arrecada, né? Porque nós temos hoje mais de 50 Mas tributos. o ICMS É do serviço Estado, não, né? o ICMS a empresa não... Mas assim, você pode ter empresa no Simples, na verdade, assim, sem muito detalhe, ela recolhe todos os tributos, só que é numa guia única. Então, se a empresa é comércio, ela recolhe ICMS, só que de acordo com a faixa de faturamento, ela vai alterando a escala, a faixa, e ali um percentual para cada tributo. Então, se eu começo numa faixa de 5, 6, 7, 8, posso ir até 20%, de acordo com vai mudando essa faixa, um percentual dos 15%, por exemplo, ele vai para o PIS, um percentual para o COFINS, um percentual para o imposto de renda social. Se é uma indústria que está no Simples, um percentual do IPI, se é comércio, um percentual de ICMS. Então, as faixas, elas alteram em função de que, do pressuposto que mais faturamento, ela pode contribuir um percentual proporcionalmente maior. E na hora que ela arrecada aquela alíquota única, depois é rateado para cada função do tributo, né? No lucro presumido e lucro real, não. Aí ele é um pouco mais burocrático, porque você tem que calcular todos esses tributos, e aí são mais de 50 tributos no Brasil, né? Que é um dos pontos que deixa o Brasil um pouco menos competitivo, não é só com a China, né? O Brasil, nós estamos falando aí de uma possibilidade de reforma tributária, né? Para simplificar a carga tributária, e às vezes no Brasil a burocracia, né? O governo, ele dificulta a vida do empresário, né? Então, se pegar, não vou dizer China, que praticamente é muito difícil qualquer país hoje competir com a China, mas eu vou dizer com outros países, né, que é parecido com o Brasil, né, que é essa complexidade. Então, eu vejo assim que dentro dos 5 tópicos mais relevantes que podem o empreendedor ter sucesso ou ele quebrar, são fatores externos, né? O que são os fatores externos? Essa questão da carga tributária, a burocracia, a questão geralmente da falta de crédito. Então, se a gente pegar, por exemplo, Estados Unidos, diferentemente do Brasil, você tem um espírito de investimento mesmo no negócio que com 1 ano ou 2 anos de idade. No Brasil, culturalmente, os bancos de investimento, seja o banco do governo, exige já que a empresa ela tenha um risco menor. Ou seja, então, às vezes, o banco ele empresta o recurso, mas quer uma garantia, um imóvel, uma avalista e tal. Então, a questão do crédito no Brasil é diferente dos Estados Unidos, né? Então, aqui agora, com exceção das empresas de tecnologia, que são as startups, que às vezes tem o investidor anjo, tem o fundo de investimento, mas como regra, é um pouco incoerente, porque quando você tem uma ideia que ela transforma no negócio e você tem 1 ano, 2 anos, você tem essa restrição de crédito, que é uma coisa cultural dos bancos. E quando mais precisa, né? Exatamente, quanto mais precisa. Tem mais risco? Tem, né? Mas, por outro lado, às vezes, o banco não quer investir no negócio. Ele quer emprestar o dinheiro, mas ele quer uma garantia. Então, a questão do crédito também é um dos itens que contribui para a mortalidade de negócio. E também eu vejo que a capacitação do empreendedor dentro do Brasil, né, o próprio G4 ele permite capacitar, né, essa habilidade do empreendedor, porque às vezes ele monta o negócio e ele está ali na motivação e não tem condições, às vezes, de estar montando um time. E aí, essa capacitação do empreendedor também contribui para a mortalidade das empresas, né? Então, eu vejo que dentro desses 5 itens, a maior ela pode contribuir, né? E a OBDC também pode contribuir, mostrando em determinados momentos o caminho que ele pode seguir, né? E a empresa, ela é que nem o ser humano, né? Você nasce, aí você engatinha primeiro, depois você anda, depois você corre. Essa é a regra também para os negócios, né? E aí a governança corporativa... E depois não pode dizer que ela morre, né? Tem que carregar a batuta lá, para o bastão, para estar preparado para passar para o próximo, para continuar a corrida, né? Então, aí nós entramos na fase adulta dos negócios, né? Essa fase adulta, se a gente pegar então, fazendo essa analogia, é a fase adulta onde que entra a governança corporativa, né? O nome parece ser complicado, mas não é, né? Governança corporativa
É, eu gosto sempre de buscar ensinamentos da governança em que são princípios e valores atemporais. Na verdade, a governança no Brasil, ela, ela é recente em termos de negócio, mas no mundo não, né? Que um dos pilares da governança? Se você cresce, o que são os pontos relevantes da governança quando a empresa cresce, que passa a ter 100 pessoas, 200, 500 mil, né? Teve o primeiro design, talvez para você seja novidade, o primeiro design, o primeiro consultor estratégico foi o sogro de Moisés, né? Moisés, quando ele foi fazer um grande desafio, né, que era conduzir uma multidão de pessoas. E aí ele ficava um líder centralizador. As pessoas ficavam na fila, imagina, no deserto, ali, todo mundo pegando na fila para Moisés, falava assim, cara, faz assado, ou faz frito, faz aquilo outro. O sogro dele falou assim, Moisés, isso não é legal desse jeito. Por que você não levanta líderes para 70 líderes? Então ali, quando ele trouxe 70 líderes, ele usou já um princípio de design, de estrutura organizacional, de governança, ou seja, esse líder vai resolver problemas menores e os problemas complexos e estratégicos chegavam então até Moisés. Então isso eu estou falando há milênios de anos atrás, né? Ou seja, e esse é um dos pilares da governança, né? Ou seja, trabalhar as pessoas chaves, para poder, na agilidade das mudanças que ocorrem no mundo, imagina o chefe, né, entre aspas, o chefe, centralizador. Então, no mundo hoje competitivo, que as mudanças ocorrem muito rapidamente, você tem que ter pessoas com autoridade, com autonomia, delegadas, e isso é um dos pilares da governança corporativa, principalmente nas empresas familiares, em que é muito claro na governança separar a função do herdeiro da função dele gestor. Por quê? Existe um ditado no Brasil que, às vezes, a segunda geração, o pai ganha, a segunda consome e a terceira geração passa fome, né? Então, esse processo de sucessão, de fazer o gerenciamento, capacitar os herdeiros para serem gestores, é um dos maiores desafios dentro de uma governança corporativa de uma empresa familiar. Muito bom. Muito bom. E quais são as dicas para os empresários que estão começando? O que é a Maiore, você vindo aqui para Manaus, o que é a Maiore pode ajudar aí o empresário amazonense? A gente que tem uma audiência muito voltada ainda para aqui para o Amazonas, tem muitos empresários, não só empresários, mas pessoas de coordenação, diretoria, gerência que escuta a gente. Quais são os serviços que quem estiver ouvindo a gente pode falar comigo, o Breno, e eu mando o teu telefone para intermediar um bate-papo, um call, né, já que hoje não tem presença física hoje de vocês aqui. Quais são os serviços que a Maiore Consultoria, para ser bem objetivo, consegue oferecer para esses empresários amazonenses? Então, o nosso cartão de visita, nosso cartão de entrada não é... Por que essa empresa aí foi buscar a Maiore lá em Minas Gerais? Então, vamos falar assim, o cartão de entrada a empresa não ter custo, que é a revisão fiscal. Então, como a revisão fiscal é totalmente no risco, tem dois objetivos, né? Um é que impulsionar o fluxo de caixa da empresa. O segundo objetivo, conforme eu falei, caso a empresa não tiver nem ativo nem passivo, ela recebe um relatório dizendo que ela está em estado tributariamente satisfatório. Então, aí começa o primeiro contato com a Maiore, né? Esse é o primeiro contato, por quê? Porque a gente chama isso de namoro, né? Ou seja, nós vamos conhecer melhor a empresa e, ao fazer um trabalho dos últimos 5 anos, a gente tem dados e informações da empresa, no qual ela não vai pagar nenhum valor por isso, a não ser em cima do resultado, do benefício que leva. Então, esse seria ela paga em cima de uma verba que ela não esperava ter, né? Então, é um custo. Exatamente. Que Então, vamos supor que, dependendo do tamanho da empresa, nós temos uma política, né, de lucro real, presumido ou simples. Vamos supor que levanta R$100 mil de crédito. Então, em cima desse valor, a Maiore recebe um percentual e aí a maior parte fica para o próprio empresário. Esse recurso, ele ficando com o empresário, ele pode pegar esse recurso e investir em outras soluções da Maiore ou investir em outras soluções. Então, a gente leva dinheiro para depois ela fazer, por exemplo, em outro projeto que eu acabei de falar, de governança corporativa, né? Consultoria empresarial, ele pode estar investindo em outras soluções, não somente da Maiore, mas ele
pode pegar A esse parte de recurso. contabilidade da empresa, vocês pegam também? Ou é mais a obedecer? No caso aí, a obedecer que tem um negócio de contabilidade, de controladoria. Então, se o empresário também ele tem interesse de estar fazendo a contabilidade digital, uma contabilidade moderna, aí também aí é um outro negócio, que é a obedecer, que também pode oferecer isso para o empresário, né? Que hoje não tem mais fronteira, estado, então, ou seja, você pode prestar esse serviço em qualquer lugar do Você país. sente a necessidade? Aqui Manaus é uma cidade muito forte, né, na indústria. E tu acha que sente a necessidade de ter uma maior aqui presencial, um escritório? Hoje você já tem aqui um escritório, tem presença física aqui hoje na cidade? Tu vê essa necessidade ou não? Tu consegue resolver? Hoje a Vanguarda eu atendo clientes em várias cidades e com a estrutura total que eu tenho aqui, utilizando as ferramentas de comunicação, que é call via Zoom, WhatsApp, e-mail. Vocês também trabalham dessa forma? Sim, nós temos, como eu falei, dentro da maioria ela tem várias soluções, eu citei algumas aqui, e ela faz parte dessa rede, né? A rede maior, Tex Group, ela é uma rede que ela está conectada. Hoje nós somos mais de 300 pessoas, né? Então, nós temos correspondente, ela está presente, quando fala maior, na parte de revisão fiscal, ela está presente em todos os estados. Então, essa presença, ela permite não só no trabalho administrativo, mas também nessa rede, ela tem os advogados, né? Então, ou seja, como eu sou advogado, tem sócio advogado, então a gente precisar de algum serviço da parte jurídica que é necessário ser advogado, a gente também tem essa rede espalhada no Brasil todo. Então, é uma rede na qual nós temos soluções jurídicas, ou seja, que precisa do advogado de buscar. Eu falei aqui de direitos e benefícios que não precisa ser advogado, que são a recuperação de crédito tributário via administrativa. Agora, nós temos várias ações, porque às vezes a legislação do Brasil, ela tem alguma falha na aprovação, ou porque ela é inconstitucional, então tem várias ações judiciais. Por exemplo, nós temos uma ação que é chamada a tese do século, que levou aí praticamente 17 anos entre a concepção e a decisão no STF, que é a carga tributária, um próprio imposto incidir sobre o imposto, que é chamado efeito cascata. Ou seja, quando você tem a base de cálculo do PIS e COFINS, que é o tributo federal, o ICMS ele também está dentro da formação do preço. Então, por que chamou a tese do século? Porque quando eu estou recolhendo o PIS e COFINS do governo federal, eu tenho um ICMS que está dentro do preço, então eu estou pagando tributo sobre tributo. Então, essa tese, ela foi julgada em 2018, sendo inconstitucional, ou seja, então eu teria que tirar o ICMS da própria base de cálculo do PIS e COFINS. Essa tese, ela praticamente foi remodelada por uma questão política e que isso poderia representar cerca de 500 bilhões de reais às empresas que entraram com ações que teria esse crédito sendo ressarcido. Então, acabou sendo modulada aí uma questão para poder esse desembolso. E tem várias outras. Por exemplo, nós temos uma outra questão do limite de 20 salários de contribuição sobre a folha. Então, pegar uma empresa que tem 500 funcionários, ela paga mais do que 20 salários de toda a folha. Então, também está sendo discutido. E existem diversas teses jurídicas que já foram julgadas, né? Nós temos, por exemplo, do agronegócio, o Fundo Rural, né? Juridicamente era uma tese que já tinha sido decidido, que era inconstitucional, porém, por um aspecto político, foi julgado constitucional. E aí, o que nós pegamos? Dentro do direito, há uma certa insegurança, né? Então, a gente poderia dizer assim, você tem os três poderes, né? O judiciário devia ser neutro, só que o judiciário hoje no Brasil, a gente sabe que tem um aspecto também caráter político, né? Então, a gente pegar o próprio direito penal, né? Que deveria ser um direito mais assim, sim é sim, dia é dia, noite é noite. Porque em relação a outras áreas do direito, igual o tributário, que é essa complexidade, mas o próprio direito penal, às vezes, relativa à questão, aquilo que deveria ser mais objetivo. Nós temos casos recentes, né, nos quadros políticos, em que, às vezes, posterga, tem essa... Então, essa insegurança jurídica no Brasil para o investidor estrangeiro, isso não é bom. O investidor estrangeiro, em qualquer área do direito, você chega aqui, a legislação trabalhista, que é complexa, né, o direito tributário, a legislação, que é complexa. Então, o Brasil, para ele se tornar um pouco mais competitivo, teria que ter reforma administrativa do governo como um todo, a reforma tributária e os poderes exercerem aqui, que seriam os papéis de cada um, né? Então, isso
talvez nós aqui, né, eu estou com 52 anos, a gente espera que isso ocorra para que não somente aqui, né, no caso da Zona Franca de Manaus, tem alguns benefícios incentivos fiscais para você atrair o empresário para montar o negócio aqui e para poder levar para o restante do Brasil, né? Então, também esse aspecto a gente é importante, inclusive, né, a gente tem incentivado alguns empresários lá de Minas, né, de Goiás. Nós já tivemos 2 casos, o pessoal vir, inclusive nós também, né, estamos montando aqui uma estrutura e queremos trazer aí alguns empresários para conhecer aqui a cidade de Manaus e, às vezes, em termos tributários, talvez seja um dos melhores lugares hoje, talvez não, é o melhor lugar hoje. Você tem um aspecto da logística, que às vezes é um problema, você pegar um caminhão daqui para Minas são 3.400 quilômetros. Mas a questão do incentivo, hoje é o melhor lugar para investir é Manaus em função da Zona Franca, né? Muito bom, cara. Muito bom a nossa entrevista hoje. Acho que puderam conhecer um pouco mais do José Wilson aí, da Maiori, que é o nosso foco principal hoje aqui, de estar fomentando aí essa empresa. E quais são para finalizar, quais são os próximos passos aí do José Wilson e da Maiori? Aí você está estudando aí, fica mais nos bastidores, né? Tá colocando à frente aí o Rudimar na Maiori e dentre outras empresas, sempre colocando e ficando um pouco mais nos bastidores, mas não deixando de estudar, de estar no conselho, de estar fomentando as empresas através do estudo, da tua experiência, né? O que espera os próximos 5 anos? Quais são os teus projetos aí para os próximos 5, 10 anos aí? Então, conforme eu falei, né, assim, na verdade, você vai adaptando, né, e tem uma frase, né, que é a adaptação minha, é que casa de ferreiro, espeto de ouro, né? Ou seja, se você vende governança corporativa, sucessão, então, como eu estou com 33 anos de mercado, então a gente tem que, casa de ferreiro, espeto de ouro, né, estamos implantando governança corporativa nos nossos próprios negócios e fazendo esse trabalho, né, com os líderes, os sócios, as pessoas chaves, e o Zé Wilson participar mais daquilo que é estratégico, o caso que eu acabei de falar, né, do Moisés. Então, ele colocou líderes, então, o negócio para crescer, principalmente de serviço, para crescer, você precisa realmente fazer esse processo de governança, o processo de sucessão. No meu caso, não são herdeiros, né? Meu filho passou agora no vestibular, né, para contador, para contábeis, né? Fiquei feliz, mas eu já tenho sócios na OBDC desde 2002, né? Então, esse processo de crescimento em serviço, o grande desafio meu hoje é exatamente isso, né? Ou seja, passar o máximo de conhecimento que eu tenho para o time e ficar exatamente na parte de liderança, né? Então, eu vejo que esse estágio das empresas, que eu falei lá de jogador de tênis, depois ele vai jogar um futebol, eu diria hoje, a analogia para mim hoje é buscar ser o maestro do time, né? Ou seja, tocar os instrumentos não é mais a minha função, né? Minha função hoje, exatamente esse é o grande desafio, né? Porque nem sempre um bom jogador será um bom técnico e vice-versa, né? Então, são outras habilidades, entusiasmar a equipe, reconhecer o time, trabalhar esse espírito, são outras habilidades, e por isso que eu fui lá para o G4, ou seja, para buscar esse aprendizado de formação, de liderança, né? Na teoria é lindo, mas na prática eu estou passando por isso para formar a equipe, formar líderes realmente não é fácil. Tu poder se dar o luxo de fazer o que você está fazendo, de já ter escolhido as pessoas, estar bem representado e já está começando a querer ficar nos bastidores, eu acho que é um grande sonho de muita gente e que para esses coaches da vida que ficam vendendo a gestão ideal, coisa que eles não fazem com ele, né? Mas eles ensinam que é isso. É muito lindo, mas tu na prática, no dia a dia, tu conseguir formar lideranças, conseguir... não, porque o verdadeiro gestor, ele tem que sair de férias, desligar o celular e a empresa continuar rodando sem ele. Vai, tenta. Quantos conseguem fazer isso? Isso aí, na teoria, muito nos podcasts, chega a viraliza isso aí, né? Bota musiquinha e tal, fica ali. Mas no dia a dia, pra gente conseguir fazer isso, é chão, né, irmão? Tô aí há 16 anos tentando e não é fácil. Mas é uma busca incessante por isso. E eu sempre falo que a minha busca é alguém que senta na minha cadeira para que eu possa não descansar, mas buscar novos
horizontes, novos projetos, porque a gente não nasceu para parar. Tenho certeza que o teu objetivo não é parar, e sim investir em novos projetos, estudar, continuar investindo e repassar esse conhecimento para outros negócios, sem ter que você realmente estar no dia a dia da empresa. É isso. Muito obrigado aí pela sua presença, meu amigo, pela ilustre presença, a sua primeira visita em Manaus. Eu tenho certeza que não será, se depender de mim, não vai ser a última, porque aí a gente já está com esse trabalho aí na vanguarda. Estamos com outro projeto aí do José Wilson, pessoa física. Nós estamos aí com esses clientes aí da vanguarda que já tem reuniões agendadas contigo. Tem outros clientes que eu tenho certeza que a tua secretária não conseguiu agendar pelo teu pouco espaço de tempo aqui, mas você vai voltar novamente por aqui. E se Deus quiser, Manaus é uma terra boa, uma terra ótima. Estou aqui há 22 anos. Eu tenho certeza que você vai ser muito feliz, assim como eu sou com os empresários amazonenses aí, irmão. Quem quiser seguir, conhecer mais, @Maiori Consultoria. Sigam também o José Wilson. Como é que é o teu arroba lá no José Wilson _Rosa. José Wilson _Rosa. Sigam o José Wilson ali, cara que muito conteúdo, muito agro aí, um cara que gosta. Sigam o Maiori Consultoria. E é isso. Muito obrigado pela honra de estar batendo um papo hoje comigo. Te falei que não era uma entrevista, era realmente um bate-papo. Não segui nenhum script aqui que a gente tinha conversado. Fui realmente tendo as curiosidades que eu tenho sobre você, porque a gente ficou 3 dias lá em São Paulo, depois a gente fez alguns calls juntos, não tivemos a oportunidade de conversar, e hoje a nossa primeira conversa já está sendo filmado, conversado, gravado e vai estar exposto aí na internet para todo mundo estar conhecendo um pouco mais. Show de bola, eu que agradeço aí, Breno. Eu acredito o seguinte, que a nossa vida, né, esse ano eu estabeleci alguns desafios, né, e eu estou chamando PLPS, que é planejamento a longo prazo sistêmico, né. E a nossa vida, ela tem um propósito. Então, hoje mesmo eu fui almoçar, né, com um cliente no Cacique, peixaria, e às vezes a próxima visita aqui até Manaus, provavelmente eu vou fazer com que essa vida holística, né, ou seja, você vem até um lugar desse que tem coisas lindas e maravilhosas, e você vem só para trabalhar, né, então essa logística a gente tem que aproveitar também esse lado. Então, na próxima viagem minha, talvez eu devo ficar aqui pelo menos uns 10 dias. Traga a família, traz teu filho para fazer uma pescaria. Vamos organizar. Eu tenho um hotel de selva aqui maravilhoso, que é um cliente meu aqui também. Fica meia horinha de barco aqui, dá até para chegar de carro também. Quero te apresentar. Venha com mais tempo aí da próxima vez. É um compromisso que eu faço, né? Exatamente isso, né? Então, acho que você trabalhar, mas também você tá, no caso aqui, que essa belezura, né? Então, tem gente que paga muito caro em dólar para estar aqui, e tu tá marcando bobeira aí, podendo vir aqui e aproveitar essa selva amazônica aí. Obrigado, José, valeu, tá? Eu que agradeço, tá bom? Tamo junto. Tamo junto, irmão. Um abraço, valeu. Obrigado. Fica com Deus aí, pessoal. VCast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Breno Maciel.